Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Henrique Bolsonaro aqui na área, mais um vídeo do canal. O tema de hoje, na verdade, é um vídeo que eu recebi do meu inscrito, que ele pediu para comentar, tá? Vamos entrar aqui no vídeo aqui rapidinho, eu vou fazer algumas pausas e vou explicando para vocês, tá? Eu não quero falar mal da pessoa, tá? Eu não quero falar mal da pessoa porque o objetivo aqui é educação e pensamento, né? Vamos sair um pouco fora da caixa. Não é para ficar falando mal de A, ou de C ou de B. Não. É para entender os argumentos dele, rebater alguns e concordar com outros, beleza? Então vamos aqui pro vídeo da pessoa aqui. Vamos lá. Hoje eu vou falar a respeito de FIIs de tijolo. Olha só, uma falsa narrativa que está sendo ensinada a respeito desses FIIs. Aliás, o pessoal tá falando assim, que agora é a época dos FIIs de tijolos, olha só. Coisíssima nenhuma. Sabe por quê? É ensinada de uma forma errada, que o valor da cota ele se valoriza com o passar do tempo. Sabe por quê? Porque os imóveis que estão dentro desse ativo, eles são reavaliados. E assim aumenta o valor da cota com o passar do tempo. Mentira! Sabe por que isso não acontece? Não acontece porque eles fazem emissões de novas cotas, ou seja, eles criam cotas que não existem. E eu desafio você, você duvida? Acessa lá o site Fundos Explorer e olha lá os seus FIIs de tijolo. Você conta nos dedos aqueles FIIs que ele tem uma pequena valorização da cota com o passar do tempo. Volta aqui para mim agora, pessoal. Vamos lá. Ele mesmo fala que dá para contar nos dedos esses fundos de tijolo que tem uma apreciação da cota, né? Vamos lá. Realmente, isso é fato. Inclusive, eu já fiz vários vídeos no meu canal aqui explicando que tem ali no máximo 15 fundos. Olha lá. Forçando a barra ainda. Que o VP é crescente. Lembra dos 3 critérios que eu sempre falo? VP crescente, renda crescente e governança sem rolo. E são poucos os fundos os quais se enquadram nesses critérios que eu acabei de falar para vocês. São bem poucos mesmo, pessoal. Eu mesmo, quer ver? Acho que eu tenho aqui, até vou contar, acho que eu tenho entre 8 e 9 fundos imobiliários. Eu sempre esqueço esse valor. Inclusive, ano passado eu fiz uma limpa, mais ou menos em março, em abril ali. Eu liquidei bastante fundo imobiliário porque não estava passando esse critério. Eu tenho que ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fundos imobiliários eu tenho. 9. Ou seja, é bem pouco. Eu sempre falo ali que tem na casa de uns 12 a 15 que passam nesse critério de forma forçada. Mas você pegar ali no ponto do lápis mesmo, uns 10 fundos ali que vale a pena, pessoal. Porque realmente a nossa indústria de fundos imobiliários é uma indústria nova, principalmente fundos de gestão ativa. Os fundos de gestão passiva, não. Aí tem bastante fundo aí de gestão passiva que já tem mais de 10 anos, 15 anos que está dando um bom retorno. Por exemplo, um deles, né? O FLMA11, que é um fundo de gestão passiva, o HGPA11, o FIBão, né? O FIB também, o Parque Dom Pedro também, apesar que teve esse probleminha agora, mas em tese era um fundo bastante interessante, que desde 2000 e sempre aumentou seu VP, aumentou sua renda, né? Então, tirando esses fundos passivos antigos, os novos que estão entrando agora, os ativos, gestão ativa, infelizmente são poucos no mercado. E realmente dá para contar nos dedos aqueles que tem uma valorização boa, tá? Eu vou daqui a pouco fazer algumas contas para vocês, mas vamos voltar aqui no vídeo. Só um detalhe aqui no vídeo, ele fala que as subscrições não deixam a cotação subir. Realmente, infelizmente, temos muitos fundos imobiliários de tijolo, os quais os gestores estão subscrevendo abaixo do valor patrimonial. Isso é muito nocivo. Quando o gestor ele subscreve acima ou igual ao valor patrimonial, não, aí beleza. Por exemplo, o HGLG11, depois eu vou mostrar aqui os cálculos, sempre ele subscreveu acima. O Alzira também, o LVBI também, o HGRU também. Consequentemente, o VP dele você vai ver que sempre valorizou. A cotação também. Tá. Lembra, cotação é uma coisa, o valor patrimonial é outra. Só que no longo prazo, a cotação tende a seguir o valor patrimonial do imóvel, né? No caso do fundo, beleza? Mas vamos entrar aqui agora numa questão que ele vai falar posteriormente. Vamos lá. Você conta nos dedos. Aliás, vou deixar bem claro, quando você faz esse estudo, sabe o que acontece? Você vai constatar que tem FIIs de papel que ele se valoriza com o passar do tempo. A cota aumenta o seu valor, o que contradiz o que é ensinado aí. Eu acho aqui, só para falar para vocês, eu acho que ele se enganou aqui, tá? Ele confundiu
a questão do que? Do valor patrimonial com a cotação. Quando você tira o rendimento da cotação, que já eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no gráfico da XP, você vê que o fundo de papel ele é parado. Não tem como o fundo de papel se valorizar, pessoal. Isso aqui eu acho que ele errou, eu acho que ele se confundiu ao comparar valor patrimonial com cotação. O VP, valor patrimonial do fundo de papel, nunca vai se valorizar, pessoal, nunca. Um ou outro talvez vai dar um spread, assim, um spread para cima ou para baixo, que pode acontecer, por exemplo, o BCRI já aconteceu isso algumas vezes, né? O BCRI, o Iridium também já aconteceu isso, mas sobe e depois volta. Sempre eles vão voltar por quê? Para a média. Nunca eles vão ficar muito acima da média, igual o fundo de tijolo, que vão se valorizando. Não. Fundo de papel sempre volta para o VP. Tá? Então, acho que ele confundiu os conceitos. Cotação com valor patrimonial. A cotação, realmente, se você pegar no gráfico, ela sobe, mas quando você desconta o rendimento, você vê que ela é parada, porque o VP é parado. Mas eu acho que ele confundiu aqui. Beleza? Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Vamos lá. Aí fora. E olha só, muita gente cai em falsas narrativas. Tem pessoa que está adquirindo FII aí, que está pagando 6% de dividend yield e acha que está fazendo um bom negócio. Esse negócio aqui dos 6%, se a pessoa está fazendo isso, provavelmente ela está sendo mal orientada, tá? Porque até os melhores fundos da bolsa, por exemplo, o HGLG está pagando 10% ao ano, no último ano pagou, nos últimos meses está pagando 0,80 ao mês, então não tem sentido, ou seja, 0,80 ao mês dá 9%, 9,6% ao ano, então não tem sentido você comprar um fundo que está pagando 6%. Eu acho que é falta de orientação, ou esse cara está sendo orientado por algum agente autônomo de investimento que quer ganhar em cima, algum assessor que quer ganhar em cima, algum assessor de instituição financeira, alguma pessoa assim, alguma corretora que está influenciando ele a comprar esses fundos pagando 6% ao ano. Não tem sentido nenhum comprar um fundo imobiliário pagando 6% ao ano. Hoje, os juros a 13,75%. Os fundos caíram muito, pessoal, ficaram de lado. Fundo bom, nem subiu nem caiu, ficou de lado, só que o rendimento subiu. Então, compensou essa queda. Tá? Se o rendimento não tivesse caído, essa queda ia acontecer muito forte, beleza? Então, se essa pessoa está comprando fundos imobiliários a 6% ao ano, alguma coisa está errada. Então, tem que ficar esperto aí, beleza? Vamos voltar aqui para o vídeo. 9%, presta atenção, vou falar de uma forma bem clara. A renda fixa está pagando 13,75%. Claro que tem os descontos do imposto, mas mesmo assim, 13,75% sem dor de cabeça, o dinheiro que só aumenta. Então, para você investir em uma renda variável, tem que compensar, porque o seu risco vai ser maior. Aqui eu sempre ensino, se você adota a estratégia de renda, tem que ser pelo menos 1% acima da taxa Selic. Se a taxa Selic está 13,75%, você tem que adquirir FIIs cujo o dividend yield seja de no mínimo 14,75%. Volta aqui para mim agora, pessoal. Agora ele se confundiu com tudo, né? Agora ele comparou 13,75% que é a taxa Selic, porque aí você tem que receber um rendimento de dividendo igual, no caso 1% a mais, ou seja, 14,75%. Pessoal, fundo imobiliário de tijolo é muito parecido com o imóvel. Muita gente fala mal de imóvel, é incrível como as pessoas falam mal de imóvel, né? Só que imóvel, o que acontece? Você recebe 5% ao ano de renda, lá de yield, né? Porque você comprou um imóvel, tá? O imóvel custa R$1 milhão, você está recebendo lá ao ano basicamente 50 mil por ano, ou seja, 5% ao ano. Só que se você pegar a valorização do imóvel, esse imóvel de repente valorizou 10% ao ano. Então 10% mais 5 dá 15%, dá acima da Selic. Fundo de tijolo aqui é a mesma coisa. Eu tenho muito fundo de tijolo que está pagando lá 10% ao ano de renda, só que a cotação dele, ou o VP, melhor dizendo, está subindo 5, 6% ao ano. Então quando você soma rendimento mais a cotação se valorizando, ou no caso o VP, que é o certo, você está ganhando 16% ao ano, 17% ao ano. O HGLG mesmo está pagando no último ano 18% ao ano, porque teve uma valorização muito boa nos últimos anos e junto com isso está pagando um yield muito bom. Está dando 17, 16,5, até 18, depende do preço que você pagou. Você está entendendo? Então, você comparar dividend yield só com Selic diretamente é um erro. Porque o fundo imobiliário de tijolo ou imóvel, eles têm dois rendimentos que tem que ser juntado. Qual que são esses dois rendimentos? A valorização do ativo mais o yield.
Então ele confundiu aqui. Então por isso tem que ficar esperto, pessoal. Vamos ser um pouco mais inteligentes, vamos estudar o segmento, vamos entender o que está acontecendo no mundo dos investimentos. Querer comparar laranja com banana, esses vídeos só acontecem quando a Selic está alta. Quando está abaixo, 5% ao ano, 8%, que a média nossa é 8%, ninguém faz esses vídeos. Mas quando está 14%, todo mundo faz, né? Então toma cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns exemplos desses investimentos. Por exemplo, olha só que interessante. Ó, você pega aqui o HGLG, o fundo que eu mais gosto. Por quê? Olha só que legal. Quais são os critérios que sempre eu falo para vocês? Renda crescente. Ó, lá atrás 82 centavos, né? Hoje é basicamente 1,10. Só se você pegar os não recorrentes e somar isso, vai dar em torno de R$16 dividido por 12. 1,33 ou 15,50 dividido por 12, dependendo da situação. 1,29. Ou seja, aumentou bastante. Ou seja, renda crescente. Obviamente vai ter momentos que vai cair, normal, depois volta. Olha o VP. Aqui é desde 2016, tá? Ó. Março de 2016. Vamos pegar março, porque aqui tem março também, né? Ó. Março de 2023, ó. 152,50. Março de 2016, 104. Ó, vamos fazer uma conta aqui, ó. 152,50 dividido por 104, um aumento de 46% do VP. Lembra, pessoal, o importante é o VP. Já eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico contando o VP junto com o rendimento. Vamos ver a inflação nossa aqui de 2016 até 2000, até deixa marcado aqui, ó, 2016 até 2023, a inflação nossa aqui, ó, 43, quase 44%. Ou seja, é muito parecido, você percebeu? Esse fundo tá basicamente subiu um pouquinho mais do que a inflação. E esse fundo aqui, o HGLG, ele tem reajuste do seu laudo no final do ano. Lá para novembro, outubro, ele vai ter outro reajuste. Então, repara o quê? Que é muito parecido, ó. Inflação aqui, 44% de aumento. E o fundo valorizou 46%, VP. Vamos olhar a cotação aqui agora, ó. Ele falou da cotação, né? HGLG 11, ó. Quando você pega a cotação aqui, considerando os reinvestimentos, mais o valor patrimonial, mais a valorização de tudo, olha só, de 2011 até hoje, esse fundo aqui, o HGLG, ele valorizou 455%. Basicamente em 12 anos, né? Vamos ver aqui quantos que valorizou aqui o IPCA. Quanto que foi o IPCA? Ó, 2011 até 2023, 100%. R$1 virou R$2, 2,03, ou seja, mais de 100% de IPCA. Vamos ver a Selic, 2011 até 2023. Tudo calculador do Banco Central, tá, pessoal? Ó, R$1 virou 2,81, ou seja, um aumento de 181%. Quanto que foi a valorização desse fundo? 2011 para cá, 450%. Por que valorizou tanto assim? Porque você teve a valorização do VP junto com rendimentos. É isso que é o juro composto, pessoal. Então, quando você vai fazer uma análise de um fundo imobiliário ou de um imóvel, você tem que contar aqui a valorização do VP junto com o rendimento. Quando você coloca os dois junto nisso, um sobre o outro, acontece essa explosão de mais de 450% em 12 anos, sendo que a Selic foi 181% e o IPCA foi 100%. Ou seja, você conseguiu um rendimento de mais de 4 vezes do IPCA e mais de 2 vezes, bem mais de 2 vezes, do que a Selic. Entendeu? É esse exemplo que eu gosto de mostrar para vocês. Tem outros fundos assim também. Olha o HGRU. Só que é um pouco mais novo. O HGRU aqui, ó. Saiu de 97 para 123,60. O HGRU, ó. 123,60 dividido por 97. Um aumento de 27%. Basicamente aqui em 2018, 19, 21, em 5 anos. Vamos ver aqui quantos que foi 5 anos aqui. Ó. Foi 36% o IPCA, né? E a valorização foi quanto? Aqui, deixa eu ver aqui. Foi 27%. Você viu que está perdendo quase 9% de IPCA. Mas olha a renda. Aí que tá, pessoal. Quando o VP não tá legal, a renda compensa. Olha a renda. Como vem subindo. Porque tem reajuste. Saiu de 0,68 e hoje está 0,85 mais os não recorrentes, que tem um monte aqui. Aí quando você pega o gráfico, por que você tem que pegar o gráfico? Porque aí você reinveste tudo. Você reinveste o dividendo mais a valorização do VP. Olha só o que acontece com o rendimento. Ó, 90% em 5 anos, basicamente, né, de 2018 para cá. Quantos que foi o... Cadê aqui? O Selic 2018 para 2023. 36%.
Quanto que foi a inflação? Deixa eu ver aqui. Na verdade, isso aqui, pessoal, era a Selic, não era a inflação, não. A Selic foi 36%. Vamos calcular aqui agora. Vamos calcular aqui. Deixa eu corrigir aqui. Aquela hora que eu mostrei para vocês, era a Selic, tá? Não era a inflação, não. Vamos ver aqui a inflação aqui, rapidinho, ó. Inflação de 1 de 2018 até 1 de 2023. R$1. Vamos ver quantos que virou. Ó, 32%. Aqui tinha dado quanto? 27, né? Ou seja, perdeu basicamente... vamos botar ali, vamos arredondar ali. Basicamente 3, 4%. Tá perdendo para a inflação. Aí o que eu fiz? Eu mostrei para vocês a Selic, que foi 36%. Só que aí quando você joga tudo no juro composto aqui, você ganha 90%. Né? E a Selic foi quanto? 36, de 2018 a 2023. Quanto que foi o IPCA? 32 de 2018 a 2023. Ou seja, quando você une o rendimento mais a valorização do VP, dá essa explosão aqui, ó. De 85. Depende de onde você pega o gráfico aqui, ó. Se você pegar aqui mais um aqui no meio, dá 88. Se você pegar aqui um pouco mais acima, dá 78. Se você pegar um pouquinho mais embaixo, dá 92. Então ficou entre 85 e 90. Muito acima do que? Da inflação, que foi 32, muito acima do que da Selic. Você está entendendo? Então, quando essa pessoa fala nesse vídeo que os fundos de tijolo tem que valorizar 1% acima da Selic de rendimento, ou seja, de yield, isso não existe, pessoal. Você tem que somar os dois. Quando você soma os dois, que eu mostrei aqui no gráfico para vocês, tem essa valorização absurda. E você pode pegar janelas curtas também, de 2, 3 anos, também isso acontece. É óbvio, pessoal. Você pegar uma janela de 6 meses, 1 ano, 2 anos, fica um pouco distorcido. O ideal é sempre pegar acima de 3 anos. O ideal mesmo é 5 anos, porque 5 anos é o prazo de os imóveis repassar a inflação, imóveis bons, e o rendimento subir, beleza? Agora, pessoal, vamos para o fundo aqui de gestão passiva, o FLM11. Olha só, ele tem gráfico desde 2009, ó, que interessante. Em 2009 você recebia lá 30 centavos, 38 centavos, 37, 33, e hoje está recebendo quase R$1 aqui, ó. Pagou R$1 aqui, 1,93 centavos, uma média de R$1, tá? Ou seja, multiplicou por 2,5 vezes, 3 vezes. Olha o VP. O VP aqui fica um pouco distorcido, porque esse site aqui distorceu tudo, né? Mas como que eu olho aqui no site da XP, senta aqui, ó. Aí você pega aqui 2009 para cá, ó. Quantos por cento subiu? Quase 800%, né? Quando você pega essa alta aqui do FII, ó, ela vai para quase 1.500%. Mas como teve agora a alta dos juros, consequentemente a queda do fundo imobiliário, ele voltou para os 800% aqui quase. 780%, 800%. Basicamente em 2009 até 2023, né? Vamos lá. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. 1 de 1 de 2009 até 1 de 1 de 2023. R$1. Quantos que virou? Vamos pegar a Selic aqui. Ó, R$1 no mês... no dia 2 de 1 de 2009 até 2023, R$1 virou R$3,38. Porcentagem, 238%. Opa, mas por que esse fundo aqui deu 770, 800, quase 800% aqui? E quando o juros estava em queda, chegou a bater... Deixa eu ver aqui quando o juros estava em queda aqui, ó. Chegou a bater 1.500%? Mas mas Selic não rende mais do que fundo imobiliário? Por que isso aconteceu? Olha só que interessante. Quando você tira aqui os dividendos, vamos tirar os dividendos, olha só. Olha como que a cotação aqui, no caso, o valor patrimonial veio subindo do fundo. Você vê que subiu um pouquinho. Subiu 200% de 2009 até hoje. Por quê? Lembra, pessoal? Fundo de tijolo, quando o juros sobe muito, né, no caso, como está acontecendo agora, tem uma reprecificação para baixo. É o que aconteceu com esses fundos. Não só esses fundos, todos os fundos imobiliários. Porque tem um negócio chamado fluxo de caixa descontado. Mas, quando você junta o quê? Mesmo essa valorização pouca que teve, né, 200% em 15 anos, só do valor patrimonial, né, mais o que o rendimento que você tem que botar junto, porque, lembra, fundo de tijolo e imóvel, você tem que colocar os dois juntos, para você ver a sua rentabilidade. Quando você junta os dois, acontece isso. Ou seja, de 200 vem para quase 800. E aí ganha de todo mundo. Ganha do quê? Da Selic,
ganha do quê? Vamos pegar aqui, vamos fazer outra conta aqui, vamos botar agora aqui, índice de preço, vamos pegar IPCA de 2009 até hoje, né? Porque eu só peguei aqui a Selic, né? Vamos ver aqui o IPCA. Quantos que deu de 2009 até agora? 1 de 2009 até 1 de 2013. R$1 virou quanto? Ó. Opa. Vou fazer aqui de novo que deu errado aqui. 1 de 2009 a 1 de 2023. Não 2013. R$1 virou quanto? R$1? Virou 200, R$1 virou 2,24 centavos, 124%. Rapaz, mas subiu mais de 5 vezes. Vamos ver aqui, ó. 800% dividido por 124, 125. 6 vezes de valorização acima do IPCA? Pessoal. É isso aí. É isso que vai acontecer quando você junta o valor patrimonial, ou seja, a valorização do ativo, que vai acontecer. Claro, pessoal, como foi dito, eu concordei com o rapaz aqui. São poucos, e são poucos mesmo. Só que os fundos imobiliários, eles têm a vantagem que você acompanhando ano após ano, você consegue identificar isso. Então, quando você junta o VP, o valor patrimonial, que são poucos, junto com o rendimento, que não precisa ser, como ele falou, de 1% acima, isso não existe lugar, não existe essa comparação, você vê o que? Quando você junta esses dois requisitos, VP mais rendimento, o seu rendimento dispara. Então você não precisa de um yield de 1% acima desse valor que ele falou, acima da Selic, isso não existe. Você tem que somar os dois, aí sim tem que estar acima da Selic. Quando você soma, igual esse aqui do FLM11, por exemplo, o FLM11 está subindo hoje, o seu VP, em torno de 5% ao ano, 6% ao ano. Quando você soma 5 e está pagando yield hoje de 90 centavos, 95, então quando eu vou fazer uma conta rapidinho para você, 95 vezes 12, dividido pela cotação de R$125 hoje, você está recebendo IPCA mais 9,5. IPCA mais 9 ponto, quanto aqui? 9,2, na verdade. Ou seja, isso vai dar quanto? Vai dar mais de 15%. Então, você está recebendo mais de 1% acima da Selic. É assim que você faz essa conta, beleza? Você tem que unir os dois. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje era esse. Tem vários exemplos aqui, pessoal, tá? Tem o LVBI, tem o Alzirão, tem, deixa eu ver, o HGPO, tem o Fibão, tem um FLM que eu já falei, tem um Rabed. Só que realmente tem poucos fundos que isso acontece. No máximo uns 15, olha lá, no pau da viola, nisso ele tá certo, tá? Só vamos terminar aqui o vídeo que ele tava falando no final aqui. De repente falta alguma coisa aqui, vamos ver. 5%. Repare que um FII que alcance esse critério, ou seja, tenha esse dividend yield, só que seja seguro por longo prazo, que esteja dentro da relação do preço sobre VPC de 1 para baixo, é o que basta. Não importa se é tijolo, papel, híbrido. Ou seja, tem parte papel, parte tijolo. Só que na prática, que os FIIs que alcançam esse critério são os FIIs de papel. Agora, não caia em falsas narrativas. Olha só, a previsão da Selic para o ano que vem é 11,25% e vai aumentar, você pode ter certeza disso, essa projeção. Sabe por quê? Porque vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos parar por aqui? Então, pessoal, um detalhe. Quando você for analisar um fundo, lembre desses critérios. Renda crescente, VP crescente e gestão sem rolo. Se você seguir esse critério, e eu vou aqui sempre mostrar alguns exemplos para vocês, provavelmente terão uma boa rentabilidade. Está acontecendo isso comigo. Não é à toa que eu vim falar aqui de poucos fundos aqui, HGLG, HGRU, LVBI, Alzirão. São fundos que está acontecendo. Renda subindo, VP subindo. Está tendo uma boa rentabilidade. Pega qualquer gráfico aqui da XP aqui, ou outra plataforma que vocês queiram, que vocês tenham acesso. Todas elas vão dar rentabilidade alta. Por quê? Juntou VP, juntou com renda crescente, e vai dar essa rentabilidade absurda. E vai acontecer, pessoal. Se você pegar, obviamente, janela de 1 ano, isso não vai acontecer. Mas se você pegar a janela de 3, 4, 5 anos, isso você consegue enxergar. Beleza? Então, tome cuidado. Realmente, tem poucos fundos imobiliários bons, só que aqueles que você conseguir selecionar, e não é difícil selecionar, você vai estar bem. Beleza, pessoal? Basicamente, o vídeo de hoje era esse. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.